Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, graça e paz. Vos fala o pastor Cláudio. Hoje vamos falar sobre a lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. É uma série de lições, estamos nesse trimestre à luz da revista CPAD, falando sobre o corpo de Cristo, tratando da origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Esta é mais uma das séries de lições que nós estaremos aqui disponibilizando para os queridos amados ouvintes e telespectadores deste canal. Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Tá? Queridos, falando sobre essa segunda ordenança da igreja, vamos falar sobre ceia do Senhor. E ela, conhecida também como Santa Comunhão. Conhecida também como Santa Comunhão, e ela faz parte do culto cristão, aí desde o ministério do Senhor Jesus Cristo, foi instituído por ele, ali na noite, na refeição da Páscoa, a qual, naquela noite também, ele foi traído, e o próprio Jesus, ele instituiu ali então esta Santa Ceia. Nós vamos observar, ao longo da história, quando estudamos e aprofundamos sobre esse tema, e esta Santa Ceia também, ela possui alguns outros paralelos em algumas tradições, inclusive esta Páscoa, que nós estamos aqui fazendo referência, no dia da noite de Páscoa, e eu acredito que foi assim que Deus, Cristo Jesus, desejou que fosse marcada ali como uma comparação clara, dentro dos objetivos, mas agora trazendo uma nova conotação para o Novo Testamento, uma nova aliança que o Senhor veio estabelecer, o qual ele então inaugurou ali a Santa Ceia do Senhor. Outras religiões também antigas, sabemos que elas se valiam também de refeições para ir sacramentar ou até se identificar com os seus deuses ou as suas deidades, E a Santa Ceia, porém, a Santa Ceia do Senhor, ela vai muito mais além quanto ao seu significado e importância, e é por isso que nós estamos aqui trazendo esta reflexão aos vossos corações. E essa instrução foi dada por Cristo. Nós vamos ver um pouco mais à frente as referências bíblicas em que apresenta esta missão. Mais adianto que foi ali em memória dele. No texto de Lucas, capítulo de número 22, 19 e 20, vamos estar colocando para você aí oportunamente, ele trouxe esse evento, trazendo ali os elementos que compõem ali o ato da Santa Ceia, o pão e o vinho, mostrando aí seus significados em relação ao seu corpo e ao seu sangue, que traziam ali para o entendimento daqueles que ali estavam, a razão quando ele instituiu do que deveriam fazer, o que deveriam fazer, e o ato que significava essa atitude, esse rito, que sempre que eles comessem, reunissem, eles fizessem dessa forma, desse modo em que o Senhor Jesus Cristo ensinou, trazendo aí todo esse significado do passado, no presente e também do futuro, para aqueles que assim participassem. É importante nós olharmos dentro desta mensagem em que o Senhor Jesus Cristo ele determinou, visto que ele inaugurou isso ali no dia de Páscoa, é nós observarmos o sentido em que o Senhor também um dia instituiu a Páscoa para os judeus, fazendo esse paralelo. Quando nós observamos a Bíblia, vou colocar aqui para você alguns textos do Antigo Testamento, onde nós levamos a nossa atenção para o livro do Êxodo, lá no capítulo de número 12, a partir do versículo 2, a saída do povo do Egito, que esteve ali por muito tempo escravizado, mas entendendo que Deus tinha promessa para a eles na pessoa de Abraão, e ele agora então, marcando ali esse momento particular, Deus iria impactar as suas vidas, libertando-os, e isso deveria ser um marco, razão pela qual, inclusive, o Senhor disse que nesse mês seria o mês aí em que eles iriam considerar o princípio dos meses, ou seja, um novo calendário, uma nova história,
deveria passar a existir. E isso Deus então chama ali a Moisés e passa para ele, para que ele falasse então a toda a congregação, de forma que eles deveriam praticar esse ato que ficou conhecido como um ato, né, da Páscoa. Marco em que o Senhor, né, no dia 10 desse mês, cada um daqueles que estavam ali ouvindo esta palavra e obedientemente atendesse, estariam ali separando um cordeiro, né, para que ele fosse ali sacrificado, né, conforme ali as famílias, né, um para cada casa, e ele então ordena ali, até mesmo se a família fosse pequena, que fizesse ali para que, junto com o seu vizinho, também pudesse tomar parte desse momento, de acordo com o número das pessoas que ali houvera naquela casa. A conta certinha para atender ali todo aquele cordeiro. Ele tinha que ser sem mácula, de um ano. Ele tinha que guardar até o 14º dia, né, do dia 10 até o 14º dia. E eles iriam sacrificar e tomar aquele sangue, colocar nas ombreiras das portas das casas. E ali comeriam com carne assada, aquela carne assada com pães asmos e com ervas amargosas. Mas tudo isso o Senhor ordenou, de forma que, com todos os detalhes, como deveria ser feito, não deveria ser deixado nada, e assim eles estivessem comendo preparados ali da saída deles do Egito. Texto do versículo 11 do capítulo 12, eles tinham ali a forma de lombos cingidos, a forma de eles estarem comendo, sapatos nos pés, cajado na mão, e eles comeriam ali apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. Era Páscoa por quê? No versículo 12 vai demonstrar o sentido, né, da Páscoa, que ele passaria na terra do Egito, ele faria ali todo o primogênito da terra do Egito, homens, animais, todos os deuses do Egito, ele faria seu juízo final ali, das 10 pragas, e a 10ª seria ali a morte dos primogênitos. Mas aonde teria aquele sangue ali nas ombreiras ali, na verga da porta, ele passaria por cima de vós. Portanto, Páscoa significa passar por cima de, onde o anjo da morte não teria acesso, né, ali ao primogênito da casa que tivesse ali essa marca do sangue, né, o juízo ao qual, né, o texto fala que é uma praga de mortandade, quando o Senhor aplicou ali para ferir toda a terra do Egito, exercendo ali o seu juízo. E o versículo 14 traz aí esta visão da memória, que dentro do tema que nós estamos estudando hoje, a ceia do Senhor. Esta prática da Páscoa tem um paralelo, pois também era um dia que seria ali por memória, tá? Eles deveriam celebrar a festa do Senhor nas vossas gerações, e o Senhor determinou que eles assim fizessem de forma contínua, como estatuto perpétuo, tá? Ou seja, haveria de haver continuidade, seja onde quer que eles estivessem, como no versículo 13. Eles iam estar comendo 7 dias pães asmos, eles iam tirar os fermentos, ou seja, tinha toda uma situação em que eles deveriam se preparar e estarem em condições para se habilitar a participar desta santa ordenança que o Senhor havia ali determinado a eles. Assim também, trazendo aí um paralelo para a ceia do Senhor, nós vamos observar e confirmar aí o paralelo, né, o como a ceia do Senhor, ela nos traz esse entendimento. Por que isso nós estamos falando? Tem aí vários outros textos que nós estamos colocando aí, os detalhes em que o Senhor ordenou para que, após esse cumprimento, essa orientação, Deus estabelecesse ali a forma que eles iam colocar na verga. Depois são os textos que se seguem para realizar e cumprir aquilo que Deus havia ordenado. O fato é que esse era um estatuto e que o povo de Israel devia guardar para os filhos. Pastor, por que esse paralelo? Nós vamos observar um pouco mais à frente, né, todo esse sentido de fazer em memória, tudo alude também a esse, a Páscoa é um tipo para a Santa Ceia. Até mesmo quando Paulo ele vai falar, nos ensinar no texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai ensinar, está aí para você na tela, a respeito da parte B do versículo aí, a parte final, esse paralelo mostrando que Cristo,
ele é a nossa Páscoa, ele foi também sacrificado por nós, conforme aí o Cordeiro, né? E, à luz do texto que nós já citamos aqui, eu fiquei de colocar para os irmãos, eu vou colocar agora, no texto de Lucas, capítulo de número, eu vou colocar a partir do versículo 18, né? Onde o Senhor já fala sobre alguns elementos, né? Porque já vos digo que não bebereis do fruto da vida até que venha o reino de Deus, mostrando no cálice que era um fruto da vida, né? Sucuri de vinho, de uva. Ele fala, e tomando o pão e havendo dado graças, no último dia da ceia, ali na última Páscoa, melhor dizendo, que Jesus participou, ele tomou o pão e deu graça, ele partiu e deu-lhes e disse, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazendo alusão mesmo ao Cordeiro da Páscoa, né, que era dado ali para em sacrifício, não, né, o anjo da morte passasse por cima a morte, não tivesse mais domínio sobre ali o primogênito da casa. Fazei isso em memória de mim. No versículo 20, semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, e ele disse, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Em algumas traduções, essa expressão, este é o cálice da nova aliança que o Senhor preparou. Este texto, ele alude em um paralelo àquilo que o Senhor, ele colocou para que na antiga aliança fosse estabelecido ali o seu conserto, né? O Senhor, ele traz, quando ele traz essa memória aos que ali estavam reunidos, seus discípulos, eles entendiam muito bem quando ele usou essa expressão, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, porque todas as vezes que havia ali, já havia um concerto, uma aliança, havia ali esse pacto de sangue, né, para selar aquele compromisso. Para que você entenda esse paralelo já dentro desse início, já entregando para você bastante informação, eu quero convidar você a ler, por exemplo, comigo agora, um texto lá de Êxodo, capítulo agora de 24, nós lemos capítulo 12, trazendo aí a instituição da Páscoa. Mas quando nós vemos lá Êxodo no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 4, acho que fica melhor aqui, acho que eu vou colocar o 4 para vocês. Aí, nós vamos observar, né, depois de Deus já ter ali, lá no capítulo 20, apresentado a lei, trazido a lei para o povo, e a partir de então ali vários tipos de ordenanças e leis que o Senhor havia determinado e Moisés entregou ao povo. A partir do versículo 4, o registro bíblico mostra que Moisés ele escreveu todas as palavras do Senhor, ou seja, ele deixou registrado. E ele se levanta pela manhã, de madrugada, e ele edifica um altar no pé do monte, e 12 monumentos, representando aí as 12 tribos de Israel, né, conforme o texto mesmo diz, segundo as 12 tribos de Israel. E o que vai acontecer? Ele envia ali os jovens, certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ali holocaustos, né, e também sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros, conforme Deus já havia orientado a Moisés como deveria fazer. E o que acontece? Quando aqueles moços, eles oferecem holocaustos, sacrificam ao Senhor sacrifícios pacíficos e bezerros, o versículo 6 mostra-nos que Moisés, ele toma ali a metade do sangue, ele põe nas bacias, né, em bacias, né, a quantidade era grande, por isso que não era uma bacia só, e a outra metade do sangue ele esparge ali sobre o altar, onde for oferecido ali o sacrifício. Lembrando que nesse momento ainda não havia sido estabelecido o tabernáculo, todo aquele modelo. Foi logo após o momento em que o Senhor trouxe ali o conserto, né, a sua palavra ao povo. Então ele separa a metade, põe nas bacias e ele asparge ali outra metade sobre o altar. E o que ele faz então com aquilo que estava nas bacias? O versículo 7 vai nos dizer do capítulo 24 de Êxodo, vai observando aí esse paralelo a respeito da Santa Ceia e o ato que o Senhor Jesus lá em Lucas 22, 19 e 20, quando ele trouxe ali para que eles entendessem que estavam ali participando do corpo e também do seu sangue, e esse seu sangue seria ali o sangue da nova aliança, Novo Testamento do meu sangue, referenciando a essa passagem. Tomou um livro concerto, leu aos ouvidos do povo, e eles disseram,
tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Como ele selou isso aí? Moisés agora ele toma então aquele sangue, aquele lá das bacias. Ele esparge sobre o povo e ele disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito conosco sobre estas palavras. Que palavras? Todas aquelas que eles disseram e que o povo concordou, faremos e obedeceremos. E isso foi então selado aí com, olha aí o versículo 8, com aí a expressão sobre o povo. E Moisés falou: esse é o sangue do concerto que tenho convosco sobre todas estas palavras. Então, quando nós observamos Jesus Cristo, ele, nessa passagem registrada por Lucas, que ele toma o seu corpo, que é dado, fazeis isso em memória de mim, assim como a Páscoa era em memória do Senhor. E agora, nesse concerto em que ele utiliza o cálice do Novo Testamento, ou seja, da nova aliança do meu sangue, ele está apresentando, então, ali o sentido de que aquele que tomava ali do cálice estava aí selando, confirmando mais uma vez essa nova aliança que o Senhor agora em Cristo Jesus, pelo seu sangue, ele estabeleceu, dando aí a abertura da era da graça, né? Dando aí a abertura para esta maravilhosa memória em que o Senhor nos traz para a prática da Santa Ceia. Da mesma forma que a Páscoa tinha que celebrar com júbilo, com alegria, com aquela perspectiva de libertação, com aquela perspectiva do início da saída de um momento de tristeza, de angústia, para remeter ali a caminhada para o destino de uma terra prometida. Nós vamos ver então esse significado da ceia, nos remetendo aí a esta oportunidade de refletir como memória, trazer aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele tem essa memória. Quando fala todas as vezes ou todos os anos para os judeus na Páscoa, e para nós, quando ele usa a expressão lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai correr sobre esse tema, no versículo 26 do capítulo 11, é onde nós vamos destacar um pouco mais à frente do nosso pessoal, e fala que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, nós vamos ver aqui, dentro desse texto, remetendo aí ao sacrifício do Senhor, trazendo a visão presente desse sacrifício e também mostrando aí a perspectiva da vinda do Senhor Jesus com alegria, aonde nós estaremos com Ele para sempre. Então, é importante que nós olhemos este episódio de hoje, essa lição de hoje, a ceia do Senhor, como a segunda ordenança da igreja, com a mesma perspectiva dentro do conceito da Páscoa, mas mostrando agora que Cristo é o sacrifício perfeito. E o Cristo é o sacrifício que nos traz aí alegria para o nosso coração. Esse termo, quando ele usa para a memória ou para a lembrança, e nos traz aí ao longo da lição, esse termo traduzido para lembrança, aí lá no grego, ele vai falar sobre anamneses, e não significa exatamente lembrar-se de alguma coisa lá, pensando na ocasião passada, mas o conceito que, principalmente no Novo Testamento nós vemos, mas nós vamos observar isso em alguns exemplos no Antigo Testamento também, tem o sentido, na verdade, de transportar aquela ação que está lá enterrada no passado de uma maneira forte para o presente, de tal maneira que não se perca ali aquela essência, aquela potência, aquela vitalidade que fora estabelecida quando ali no início, de forma que seja trazida para aquele momento presente aqueles que estão ali. E como eu falei, esse conceito de lembrança no sentido de anamneses, dentro do grego, vai ocorrer também no Antigo Testamento. Você tem duas passagens, se você quiser anotar, eu posso também estar colocando para você aqui, não há nenhum problema. Deixa eu posicionar para você aqui. Está ali em Deuteronômio, capítulo de número 16, a expressão que aparece
nesse texto aqui, ó, olha, tá para você na tela, no versículo 3, quando você lê aqui essa expressão aqui, ó, quando você vai comer, né? Já agora uma lembrança para a segunda geração, né? Onde o Senhor tem falado ali sobre a Páscoa, né? Ele fala assim, ó, você vai fazer isso, ó, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito. Essa expressão aqui também lembrar, né? Ainda que no Antigo Testamento, não foi escrito em grego, obviamente, mas no hebraico, traz também esse mesmo sentido, transportar uma ação que foi enterrada no passado de maneira que perderia aí a potência, a vitalidade original, né? Que deveriam ser trazidas para este momento presente. Outro episódio que nós vemos no Antigo Testamento que fala sobre isso, dentro desse conceito de anamneses, né? Trazer para o presente, é um episódio lá da viúva de Sarepta, quando ali Elias, depois do Querite, ele vai enviado pelo Senhor até ela, né? E ela ali traz ali o amparo, né, o socorro para seu servo. E, num dado momento da história, nós vamos observar quando ali o Senhor lhe concedeu ali a estar com ela, e é mais o filho daquela viúva, né, se enferma, e ela então vem ali a indagar ali ao profeta, que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste a mim trazeres à memória a iniquidade e matares o meu filho? Pois essa enfermidade remeteu ali a uma situação em que aquele rapaz, ele, dado a sua enfermidade, né, versículo 17, vou colocar aí, fica melhor para entender, ele adoecendo, aquela doença se agravou, né, e ele chegou a ficar sem fôlego algum. Quem sabe poderia ser até uma pneumonia, um bloqueio das vias respiratórias. O fato é que ela então coloca essa expressão para o servo de Deus, e essa expressão memória, né? Ou seja, ela usa para expressar, você veio trazer na minha memória tudo aquilo que eu tenho feito aí, ou seja, um julgamento final daquilo que eu tenho passado. Então, quando nós vamos observar mais dentro do conceito aí desse tema que nós estamos trazendo para os queridos irmãos e ouvintes aqui da palavra do Senhor, voltar lá ao texto de Lucas, capítulo 22, né? Nós trazemos aí então essa expressão aí bíblica que o Senhor, ele requereu para que fizesse isso em memória dele, ou seja, que trouxesse essa lembrança que fala aí, que remete à Páscoa, que nós temos estudado, fala também de comemoração, fala de festa da Páscoa, fala também de alegria, fala da morte, do sacrifício, fala do sacrifício substituto que Jesus Cristo praticou no meu e no teu lugar, nos remete a uma esperança presente de libertação e também de uma promessa de alcançar ali uma nova terra em qual o Senhor estava dirigindo eles para que ali pudessem eles caminhar. Então, é claro, dentro dessa reflexão, a importância aí de nós estarmos buscando entender esse tríplice sentido, vamos assim dizer, dessa lembrança para nós cristãos, passado, presente e futuro. Quando nós olhamos aí para o passado, nós vamos refletir aí sobre esta lembrança da morte do Senhor, né? O pão e o cálice, os elementos simbólicos, refletindo sobre aquilo que o Senhor passou ali na cruz do Calvário por mim e por você, certo? E nós temos que ter então essa verdade latente, clara em nossos corações, para que nós possamos então estar aí entendendo completamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha aí, dentro desse conceito aí passado, quando, né, nós olhamos para isso, nós vamos ver o quê? Contempla Cristo entregando o seu sacrifício vicário na cruz. Quando a igreja ela entende isso, é maravilhoso. O presente, quando você vê a sua real condição hoje, né, como você está lá participando, diante de Deus, e como você foi alcançado pela graça do Senhor, num momento de festa, presente, de alegria, por tudo isso que Deus fez. Então você vê essa perspectiva que te leva no passado, né, mostrando Jesus entregando no seu lugar, traz aí essa condição diante da presença de Deus, como você foi alcançado pela graça, isso traz uma alegria abundante presente,
E você vê aí o futuro, quando se mantém aí uma expectativa de esperança para nós, os cristãos, da segunda vinda do Senhor. Ali, para aqueles que estavam festejando a Páscoa, eles estarem destino ali à terra prometida. Quando eles assim lá estivessem praticando a Páscoa, seria a lembrança do cumprimento de Deus dessa promessa na vida deles. Então vemos aí esse triplo sentido da ceia do Senhor, e eu insisto em poder fazer esse reforço, porque quando a igreja se reúne à mesa, ela vai relembrar então a morte, né? E o próprio elemento aí, você observa aí, o vinho e o pão, são aí o símbolo dessa comunhão, né? Representa aí o sacrifício, né, de Cristo Jesus. Ele se entregou por nós. Você vai observar dentro dos ensinos do Evangelho, foi para redimir o pecado do mundo, foi para trazer essa inauguração desse novo concerto. E isso nós devemos ter claro. No aspecto presente, temos aí o convívio espiritual, né? A presença do Senhor Jesus Cristo ali junto à mesa. A igreja, quando participa desse ato, ela proclama aí, não um herói morto, mas um Salvador que ressuscitou, um Salvador que venceu a morte. Então essa expressão, quando fala, né, vamos se juntar à mesa do Senhor, significa nós estamos presentes, estamos juntos com aquele que é o verdadeiro anfitrião, aquele que transmite o sentido de que todos os crentes têm de segurança e paz, né? Quando o salmista Davi, por exemplo, ele cita lá no Salmo 23, versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, um momento que nós entendemos ali ser uma honra estar na presença do Senhor. E no aspecto futuro, quando se mantém ali sua expectativa, temos falado de esperança, junto à presença do Senhor. Finalmente aí esse sentido traz aí mostrando para a gente que aquele que participa ali da Santa Ceia, né, não é ali um ponto final, não se resume ali, mas ele tem o sentido de que um dia nós estaremos com o Senhor. É um sentido mais escatológico também, onde nós já participamos desta alegria que nós vamos usufruir com Deus, ali naquela reunião junto na igreja, mas que nós vamos ter a certeza que um dia nós vamos participar com Ele com toda alegria lá no céu, na eternidade com o Pai. O Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 14, versículo 25, ele diz, em verdade vos digo que eu não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Ou seja, essa ceia junto com Cristo está marcada para todo cristão. Então, veja aí esse aspecto futuro. Temos ainda 1 Coríntios 11, 26, que nós temos colocado para vocês aí oportunamente, já colocamos, vamos voltar depois. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. E é aí onde está o nosso textual. E essa é uma alegria para todos nós cristãos. Então, temos aí como palavra-chave esta comunhão que todo cristão ele passa a estar aí usufruindo da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos encontrar, queridos irmãos, eu quero trazer aqui, antes de desenvolver os objetivos que a revista traz para nós, algumas passagens bíblicas, ou você pode anotar aí, nós possamos verificar quais são os textos bíblicos que aludem a este ato tão glorioso, além desse paralelo que nós já podemos estudar aqui sobre Êxodo capítulo de número 12, citei aqui Êxodo capítulo de número 24, né? Citamos aqui algumas referências ali também em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que mostra Cristo é a nossa Páscoa, né? Paulo trazendo o ensino pelo apóstolo Paulo, certo? Nós já colocamos aqui, mas eu queria trazer para você, né, até a título de você tomar nota e entender por completo. Você, como professor, aluno, deve caminhar por todos esses textos, obedecendo ali a ordem dos evangelhos, como está disposto nas nossas Bíblias. Eu vou colocar aqui para você texto, primeiro que está lá no Evangelho de Mateus, Mateus 26. Aí, qual versículo, pastor? Eu vou colocar aqui o versículo 26, né, e até o versículo 28. Vamos colocar o 26, onde você vai observar diretamente o ato ali da ceia do Senhor, mas você pode aí considerar uma leitura mais abrangente,
dentro daquilo que o relato bíblico vai trazer desde o versículo 17, ou os passos que levaram aí a culminar essa inauguração da Santa Ceia, foi uma cerimônia de Páscoa. Como essa última Páscoa foi realizada, né, a partir desde o versículo 17, esse Mateus 26, você vai ver ali que era o primeiro dia da festa dos pães ázimos. E quando chegaram ali os discípulos junto a Jesus e perguntaram para ele, dizendo: Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare ali a Páscoa, né? E aí então o Senhor, ele traz ali todo o relatório a partir do versículo 18, que eles haveriam de encontrar ali um homem, né? E esse homem, você deveria dirigir ali até ele, dizer para ele: olha, o meu tempo está próximo, o mestre disse para você, e em tua casa eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E ali os discípulos fizeram conforme o Senhor ordenou, e vai ter o discorrer ali, que eles chegaram junto à mesa, estava lá os 12, enquanto eles comiam, o Senhor disse no versículo de número 21, vamos colocar o 21 aí, ó: em verdade vos digo, que um de vocês estão aqui há de me trair. Foi a última ceia, foi na noite que o Senhor foi traído, por isso que eu fiz questão de trazer para o Senhor ali, demonstrando aí que ali estava na mesa um que iria traí-lo, e o Senhor não excluiu ele da mesa, porque quem deve trazer a pessoa a participar ou não participar é uma avaliação individual que a pessoa faz. Jesus Cristo não impediu ele de participar, né? Visto que a Bíblia vai dizer no versículo 22, que ali todos eles se entristeceram, pois o Senhor tinha falado que um deles havia de traí-lo, né? Porque a gente já tem um ensino dentro dessa ceia, do ato da ceia, que é uma análise individual de cada um. Mas o Senhor disse lá no versículo 23, né, que o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair, né? Mas, quando Judas já se identificou, ele falou: Senhor, respondeu Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Ou seja, não sou eu que estou acusando, você deve partir da pessoa. Esta avaliação, né? E realmente nós sabemos no contexto que fora Judas, né? Mas o versículo 26 vai nos mostrar aí que, enquanto é isso que é a leitura, primeiro registro, você deve anotar, onde fala sobre isso aí. Agora é o ato em si, onde está descrito, enquanto eles comiam o quê? A Páscoa. Jesus agora ele toma o pão, ou seja, ele para ali o momento da Páscoa, ele reserva ali um momento singular, ele toma o pão e ele come. Então agora ele inaugura esse ato da Santa Ceia, esse registro agora feito pelo evangelista Mateus, e abençoando, ou seja, ele orou, né, por aquele pão, ele partiu depois aquele pão, veja aí o processo, e ele agora dá aos seus discípulos, e ele disse: tomai, comei, e ele faz ali a referência: isto é o meu corpo. Quando nós olhamos o versículo 27, vamos aguardando aí, por enquanto é só as passagens para você conhecer. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, ele disse: bebei dele todos. Então, quando ele toma o cálice, ele dá graças também pelo cálice, ele diz: bebei dele todos. Ou seja, esta aliança que eu tenho trazido a vocês é o sangue do Novo Testamento, é uma aliança para todos. É para todos, tá? Que estavam ali agora entendendo aquilo que o Senhor veio trazer. Ele estava nesse ato inaugural ali, trazendo para nós, a igreja do Senhor, né? Porque isso ele fala, é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou seja, o sangue da nova aliança, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Esse sangue ele é derramado na cruz do Calvário e também é aspergido no povo. Lembra lá? Era no altar, e a outra metade era aspergido no povo. E aonde ali fechava aquele concerto. E assim, agora, nesse ato, ele estava ali. Esse aqui é aquele que quem come do meu pão e bebe do meu sangue tem parte comigo, relatado lá em São João capítulo 6, que o Senhor estava remetendo, tá? Já que eu citei ele, vamos colocar aqui
esse texto, muito conhecido também por alguns, mas para que você veja a importância de que aquele que come do pão e bebe do sangue do Senhor, ele tem parte com ele. Capítulo 6 é um capítulo, um tanto, são 71 versículos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ele vai trazer bem claro aí que eu sou o pão da vida. Ele vai falar da comparação ali, lógico, com o maná do deserto, mas ele vai falar aí o pão que desceu do céu para... este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Não morra. Ele ainda reforça, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, ele fala, é a minha carne. E eu darei pela vida do mundo. Ele estava ensinando seus servos no momento antes, em momentos antes do sacrifício que ele iria oferecer ali no futuro. E assim, então, houve ali disputa, óbvio, entre os judeus, dizendo como ele pode lhe dar a sua carne a comer. E Jesus, então, lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Veja a importância do Mateus 26 a 28, que nós estamos lendo, frente ao que Jesus, tempos antes, havia ali, lembra que ele inaugurou isso na noite que foi traído, logo no final do seu ministério. Mas aqui ele estava ensinando durante a trajetória do seu ministério, já preparando eles, muitos não entendiam, sobre o significado daquele ato. Pois quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque ele diz, verdadeiramente a minha carne é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mostrando aí o significado da comunhão em que esse ato da Santa Ceia, que o Senhor estava inaugurando ali, representa. E assim como o Pai vive em mim e me enviou, eu vivo o Pai, e assim quem de mim se alimenta também viverá para mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão, ele está falando de Jesus, dele, viverá para sempre. Esse ensino bíblico que nós, desdobrando do texto de Mateus 26, nós colocamos aqui para vocês, Mateus 26, versículo 26 também, e o versículo 27, você tem aí no Novo Testamento, quando ele toma o pão e dá aos discípulos, diz, isto é o meu corpo, e tomando o cálice, dando graça, diz, tomai dele todos. Então, aqui, o Senhor estava colocando em prática aquilo que ele já havia ensinado durante a sua trajetória, lá logo após a multiplicação dos pães registrado no texto de São João, capítulo 6. Mas outra passagem que nós encontramos alusivas à Santa Ceia dentro do Novo Testamento, eu convido a você, está lá em Marcos, tá? Marcos, capítulo de número 14, versículos 12 a 26. Nós não vamos ler todos, mas só trago a referência para vocês. Você vai ver aí também, Marcos registrando aí a ocasião em que era a festa ali da Páscoa, né? E assim, ele sai para preparar a Páscoa e durante o desenvolvimento ali, ele vai encontrar também aquele rapaz, aquele homem, o local, o aposento, tá? E quando ele sai com os discípulos, e ali então, chegando o momento, né? Assentados, ele diz, quando estavam assentados, versículo 18, em verdade vos digo que um de vós há de me trair, tal, e assim, mesmo episódio paralelo que acontece ali em Mateus. Mas, avançando, você vai observar o versículo de número 22, aonde está dizendo aí, porque, comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou, e partiu e lhe deu-lhes, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando também o cálice, dando graças, deu-lhe todos dele, e todos beberam dele. Mais uma vez, aí mostrando que todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Aí, mais uma vez, o sangue da nova aliança,
que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais esse fruto da vida até aquele dia que eu beber de novo no reino de Deus. Então, este é a passagem relatada também pelo evangelista agora, João Marcos, né? Conhecido também como Marcos. Temos agora Lucas, que já colocamos aqui alguns textos para os amados, e está lá dentro do capítulo 22, e depois você pode fazer uma leitura, trazendo a alusão da Páscoa, né? Mostrando ali os preparativos, né? E assim, então, lá no versículo de número 20, você vai ver que ele toma o pão e, havendo dado graça, ele parte. Este é o meu corpo, por vós é dado, fazer isso em memória de mim. E, semelhantemente, tomou o cálice da ceia, e este é o cálice do Novo Testamento, ou seja, a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós, que você e eu já entendemos aqui nessa introdução, esse já desenvolvimento que nós estamos já, obviamente, colocando para os queridos, dentro da Santa Ceia, essa ordenança, né? E remetendo aí ao modelo do pacto da antiga aliança, agora para a nova aliança, também o derramamento de sangue. E tradicionalmente, para finalizar aqui, né, temos aí o texto que é lido nas cultos de Santa Ceia, a leitura do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, mente é lida ali a partir do versículo de número 23, certo? Que vai trazer aquilo que Paulo ele recebeu do Senhor, e que vai trazer aí toda esta instrução, né, ao qual Jesus também havia determinado. Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, trazendo aí as palavras do próprio Cristo, em memória de mim, semelhantemente. Né? Então você vê aí a visão do Paulo. Paulo vai se dedicar, depois do capítulo, do versículo 26, onde ele alude também que este pão, né, e beber o cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que venha. Ele vai trazer aí, a partir do versículo 27, né, o modo, né, a maneira pela qual cada um deve estar preparado para participar dessa ceia. Né? Durante a lição nós vamos mostrar no terceiro tópico, melhor dizendo, mais à frente aí, o modelo da celebração da Santa Ceia, no qual a pessoa não pode participar indignamente, mas tendo sim uma participação ali reverente, uma celebração reverente e também festiva, tá? E nós vamos procurar destacar, a partir de agora, dentro da estrutura dos tópicos da lição, esse registro em que nós temos até agora aprendido maravilhosamente dessa Santa Comunhão, que também é conhecida, né? Da Santa Ceia, e que o Senhor deseja que nós venhamos hoje aprender e fixar de forma clara, que venhamos valorizar este ato tão abençoado. Quando, nessa última leitura que eu coloquei para os amados, em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ver aí Paulo, desde o primeiro capítulo, né, uns versos anteriores, melhor, ao verso 23, você vai observar Paulo, ele trazendo ali uma exortação, ao ponto de que ele traz ali essa expressão, ele vai falar sobre sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele vai ver, ele vai afirmar aí com mais propriedade, 18, ele diz assim: porque antes de tudo eu ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ele ainda diz que até importa que haja aí, né, isso, que haja até vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, eles não observam ali do que o Senhor tem preparado e deseja que nós, aquele povo ali, reunisse para participar da ceia. Né? Paulo vai mostrar ali as atitudes clássicas que a lição vai desenvolver, né, a respeito do que eles estavam praticando. Né? Cada um corria, comia na frente, e ele chamava atenção: rapaz, você tem fome, come em casa. O outro ia lá, se embriagava, né? Chamava atenção até deles: vocês não têm casa para comer, vocês não entendem o verdadeiro sentido da Santa Ceia. E a partir de então, ele fala: olha, nisso eu não, e o que vos direi,
Eu vou louvar-vos-ei? Não, disso eu não vos louvo, ou seja, não tenho como falar bem de vocês a respeito dessa atitude. E aí então ele vai discorrer a respeito aí do desenvolvimento da ceia do Senhor. Mas, irmãos, nós vamos ver até um pouco mais à frente, mas o Espírito Santo me faz lembrar aqui, é preciso nós colocarmos isso aqui, que essa atitude de Paulo, né, trazendo essa expressão, a partir do verso 23, mostrando como a Santa Ceia, mas nesses versos anteriores que mostram aí ele corrigindo o povo, ele traz ali, desde lá do capítulo de número 10, né, um ensino sobre essa questão da reverência da presença do Senhor, trazendo ali, inclusive, a respeito da lembrança daquilo que o povo de Israel passou no deserto, e para corrigir os irmãos, né, dentro, inclusive, trazendo já um respaldo, um pano de fundo para esse ensino, e essa tratativa aqui no capítulo de número 11, ele vem trazer com mais propriedade, e inclusive trazendo ali como deveria ser a Santa Ceia. O capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1, ele coloca: olha, irmãos, eu não quero que vocês ignoreis que os nossos pais, né, estiveram todos debaixo da nuvem, passaram lá pelo mar, mostrando, né, essa comparação que, assim como vocês foram batizados, o povo, vossos pais também foram batizados por Moisés lá na nuvem, né, pela nuvem e pelo mar. Ou seja, eles estavam imersos, o sentido de batismo está, né, submersos ali, foram, né, submergidos, depois emergidos, né, no meio das nuvens, no meio do mar, por onde eles passaram. Vai aludir que eles também todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam ali, todos de uma mesma bebida espiritual. Por quê? Porque eles bebiam ali da pedra espiritual que seguia eles ali. E aqui Paulo, onde a própria pedra era Cristo, tá? A própria pedra era Cristo, né? Era um símbolo ali da presença do Senhor, que estava ali alimentando eles ali. Agora, ele vai mostrar que da mesma forma todos passaram pelo batismo, todos passaram, estão comendo ali do mesmo alimento espiritual, né? Estão se alimentando do mesmo maná. Só que o que ele vai falar? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ou seja, mostrando que o ato da participação desses alimentos, tomar da pedra, que é Cristo, a água, né, terem sido batizados, não lhes garante a salvação, mas é um ato já daquele praticado pelo salvo. E nós vamos ver aí mais à frente, dentro dos tópicos da lição, isso já estou adiantando, né, aquilo que alguns creem do que é também o ato da Santa Ceia, assim como já falamos na semana passada do batismo. Para algumas tradições acham que é salvação. Não é, mas é um ato daquele que é salvo pratica, pode ter batizado aí nas águas. E ele vai mostrar para aqueles que ele está escrevendo, onde ele trata que o povo vivia em diversas situações, era muito litígio, muita contenda, né, e essa falta de reverência e respeito na ceia, onde ele traz ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, que ele não vos louvo com relação a isso, né, antes dele discorrer como deveria ter a Santa Ceia, pelo qual ele havia aprendido do Senhor. Ele vai declarar no versículo 6 do capítulo 10, desse texto que nós estamos lendo em Atos, que essas coisas foram feitas, ou seja, ocorreram no passado, como figuras, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Nós vamos ver aí que eles foram prostrados no deserto, conforme diz o versículo 5, e você vai observar por quê? Porque eles ali tiveram situações que muitas vezes agora, nas ocasiões ali presentes da época do povo de Corinto, estavam praticando. E é por isso que Paulo compara que eles passaram e porque foram prostrados com as atitudes que eles estavam praticando, que eles assim ficariam sujeitos às mesmas consequências. Não vos façais, pois, idólatras. O povo lá fez idólatras no passado, né? O povo, na época, sentou-se a comer, a beber e levantou-se a folgar, ou seja, não entendendo aquilo que o Senhor havia feito sobre as suas vidas. Não se prostituam, como alguns deles fizeram.
né, se apresentando diante de alguns outros deuses, do adultério, da fornicação, e perante outros deuses, trocando o Deus verdadeiro por um Deus falso. Num dia aí, 23 mil caíram, foram prostrados quando adoraram ali o bezerro. E você vai observar aí, Paulo chamando a atenção daquela igreja, aquele povo, para que eles não tentassem a Cristo como o povo tentou a Deus no deserto. E eles pereceram ali. Ele faz às vezes lembrar das serpentes, né, da murmuração que eles também promoveram e pereceram ali pelo destruidor, reforçando no versículo 11 que tudo isso sobreveio como figuras e está escrito para aviso, né, para aqueles que são chegados aos fins dos séculos. Né? Aquele, irmãos, chamando a atenção aqui, olha, você que acha que está em pé, cuide para que você não caia. As provas, as tentações que eles vêm, veio sobre você, não, tentação humana. Deus é fiel para vos não permitir deixar tentar aí acima daquilo que você tem aí condição. Pelo contrário, ele vai te dar o escape para que você possa suportar. Então, ele aconselha, irmãos, foge da idolatria. Ele vai dizer, né, você faz aí uma análise, julgai vós mesmo que eu estou dizendo para vocês, ou seja, uma análise que você tem que fazer. Paulo está dando um pano de fundo aqui da Santa Ceia. Porventura, aí ele vai falar o cálice de bênção que nós abençoamos. Agora ele está falando da Santa Ceia, que é a comunhão do sangue de Cristo, revelando através da Escritura aí, né? Aqui ainda que ele está fazendo em forma de pergunta, e ele faz duas perguntas seguidas, né? O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão de Cristo, do sangue de Cristo? Ou seja, não é? Como se vocês não estão considerando. Eu estou perguntando, é como se provocar na mente deles, com essa questão, uma reflexão. Olha a segunda pergunta. O pão que nós partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? E ele vai chamar a atenção. Porque nós, sendo muito, irmãos, nós somos um só pão e um só corpo. Ele está falando que, olha, vocês fazem parte dessa comunhão. Nós somos o corpo de Cristo. Porque todos nós participamos do mesmo pão. E aí, irmãos, ele compara aí, olha, vede a Israel segundo a carne, os que comeram os sacrifícios lá no deserto, não são porventura participantes do altar, mostrando ali, né, a comparação para com eles agora. Vede a Israel segundo a carne, os que comeram os sacrifícios não são porventura participantes do altar, né, ali dos sacerdotes. Versículo 19, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Paulo para e começa a tratar de um assunto que parece que está fora do contexto, mas mostrando uma prática que ele estava procurando revelar a eles, que talvez eles não estavam enxergando a respeito daquilo que, no ato da comunhão da Santa Ceia, eles estavam ali não tendo nenhuma reverência e trazendo nenhuma importância. Pois no versículo 20, ele mostra aí a respeito, depois do versículo 19, falando a respeito do ídolo, que não é nenhuma coisa, e o que é sacrificado ao ídolo também, ele fala assim, é alguma coisa? Ele fala que antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não quero que vocês sejais participantes com os demônios. Por que ele está dizendo isso? Porque ali, irmãos, havia pessoas que estavam servindo a Deus e sentando-se à mesa do Senhor, mas também sentando à mesa junto com aqueles que praticavam outros sacrifícios, mas que ofereciam não a outros ídolos, a outros deuses, mas o próprio ali, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo que eles estavam sacrificando, na verdade, aos demônios. Muitas pessoas fazem outros rituais, outros cultos, pensando em estar oferecendo a Deus, aos deuses dele, né, ou a Deus diretamente, mas estão oferecendo a demônios. O Senhor está dizendo aqui para aquela igreja, através de Paulo, que nos traz um ensino tremendo a respeito da nossa postura, dentro do ato da Santa Ceia, que deve ser um ato de comunhão, de alegria, de regozijo, de valorização do sacrifício de Cristo, da alegria de ter o presente, da esperança de um dia estar com Ele na glória. Ele estava dizendo, vocês não podem beber do cálice do Senhor, que é o marco ali da nova aliança, do contrato do Novo Testamento, em que Ele prometeu trazer bênção e vida e abundância em Cristo Jesus, e você participando, aceitando a Cristo como Salvador, reconhecendo Ele publicamente através do ato batismal, e participando agora da comunhão do corpo do Senhor, você não pode estar bebendo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, você está participando em comunhão com o corpo de Cristo e está aí também comungando com as práticas do mundo.
não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Nós vamos querer provocar o Senhor conforme os pais lá no deserto deles, eles estavam remetendo aí ao episódio do povo ali de Israel que saiu do Egito para o caminho da terra prometida, que ficaram prostrados no deserto. Vocês querem irritar o Senhor também? Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que ele, ou seja, você vai manter essa resistência nessas coisas? Isso que ele vai dizer a partir do versículo 23, que é conhecido e divulgado muitas vezes em pregações ministradas isoladas, mas que não aludem aí essa responsabilidade e essa reflexão dentro do contexto da Santa Ceia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E ainda fala, ninguém busca o seu proveito próprio, antes cada um busca o que é de outro. E assim ele vai trazer aí vários outros ensinos, né, das práticas em que eles deveriam tomar atenção, de forma que eles pudessem trazer aí àqueles que estavam ali aprendendo ou sendo alvo daquele ensino, uma reflexão profunda, que, somado às outras práticas indecentes e erradas que o texto do capítulo 11 de Coríntios tratam, em que Paulo diz que eu não vos louvo por isso, nós temos que olhar tudo aquilo que essa carta Paulo está tratando para lapidar e moldar aquela igreja a uma atitude santa e irrepreensível que agrada a Deus, mostrando, queridos, dentro do nosso entendimento, aqui à luz de tudo aquilo que nós estamos colocando para os queridos irmãos e ouvintes aqui da palavra do Senhor, nesse tema que o Senhor tem preparado para nós, aqui nessa reflexão, é que a palavra do Senhor, o relacionamento que nós temos aí vertical, né, entre nós e o Senhor, né, podemos assim dizer, ela traz para nós, quando nós olhamos essa expressão aí da palavra, né, comunhão, essa palavra-chave, né, comunhão, se fala de relacionamento. O relacionamento vertical entre o cristão, o crente aí e o Senhor, ele é completado aí pela comunhão que nós temos agora no plano horizontal. Romanos, capítulo 12, versículo de número 5. Quero trazer aos queridos aí esse texto para contribuir aí esse maravilhoso que o Senhor tem nos dado de refletir. Ele chama-nos aí, ele diz assim: somos muitos, somos só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? Isso está dizendo para nós, querido, dentro dessa reflexão que nós estamos trazendo aqui para vocês, dentro desta palavra comunhão, amar a Deus está então aqui intrinsecamente ligado aí, associado a estarmos amando aí o próximo, né? Não devemos aí fugir dentro desse entendimento. Quando nós olhamos um texto de Mateus, está aí para você na tela, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. E o próximo versículo, este é o primeiro e grande mandamento. Mas olha o que ele fala aí no 39. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele ainda vai dizer aí, esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. E dentro, irmãos, para apertar um pouco mais, quando o Senhor Jesus Cristo, ele ensina-nos, através de um texto, eu vou colocar para vocês, de São João, capítulo de número 13, versículo de número 34. O Senhor diz para nós: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E agora vai mostrar aqui o padrão. Lá no versículo que nós lemos anteriormente, lá em Mateus 22, versículos 39 ali, de 37 a 39, né, onde nós amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, aqui Jesus ele amplifica isso, mostrando que esse amor que ele deseja que nós amemos uns aos outros, no padrão de como eu vos amei a vós, e vós também uns aos outros vos amei. Irmãos, isto é pesado, isto é forte, né? Isto
é algo que nos remete aí a uma responsabilidade muito grande dentro daquilo que nós estamos estudando. Veja aí, então, né, esse ato importante dentro do nosso relacionamento de comunhão com Deus, que é o que nós estamos aqui abordando com os irmãos, aqui dentro dessa reflexão, o quanto nós temos aí esta importante aí responsabilidade dentro desta visão em que, nessa reflexão aqui desta lição, nós temos aí a observar da parte do Senhor. Espero que você esteja entendendo, esteja gostando, e nós vamos aqui rapidamente trazer para finalizar essa nossa participação aqui, junto com vocês, a estrutura que a própria lição vai discorrer, sendo um pouco mais pragmáticos aqui, pontuais dentro da apresentação, mas querendo que você aí participe desta reflexão, fazendo a sua contribuição através do like, orando por nós, intercedendo para que esta mensagem também seja alcançada e entendida a outras pessoas que não estão aí, muitas vezes, conosco no nosso canal, mas nós entendemos que é extremamente importante. Compartilhe isso aos membros da sua igreja, aos pastores, às lideranças, para que você tenha aí um material abençoado para ir no preparo desta aula. E como nós temos colocado aqui para vocês, nós temos aí disponibilizado dia 10 de março de 2024, está bem aqui embaixo, aqui, ó, né? Está aqui para você, ó, bem aqui embaixo, ó, 10 de março de 2024, vai ocorrer essa aula presencial, né? Todas as igrejas, Assembleia de Deus, Ministério Belém, você possa estar ali junto com os irmãos, participando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos aí trazer para vocês a estrutura que a lição traz para nós de proposta, mas antes eu quero aí reafirmar, né, dentro dessa estrutura, antes de colocar para você essa estrutura, eu vou preparar aqui para você. Ela tem dentro da revista texto áureo nosso, né, que eu já citei para os irmãos, de forma clássica aí. Você pode ver aí na tela o texto áureo em 11:26. A nossa verdade prática também, a ceia do Senhor, uma ordenança celebrada aí, a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado, né? Como uma ordenança que celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. E também, aqueles que não têm a sua revista aí e desejam fazer a leitura diária da semana, rapidamente temos aí todos os textos, tá? E você pode aí dar um pause e fazer aí a sua leitura, e há de contribuir com tudo isso que nós temos falado, um reforço para o seu preparo presencial ali, na sua participação presencial em sala de aula. Tudo aquilo que nós temos discorrido aos irmãos, isso também tem sido apresentado. E uma leitura completa da lição bíblica em classe, né, que será lida, nós já aludimos aqui bastante aos irmãos, no capítulo 11 do texto aí, do 1 Coríntios, uma leitura desde o versículo 17 até o 34, enfatizando o textual no versículo 26, né, que já temos colocado para os queridos. Trago esse material, essa contribuição, para que nós que participamos aí tenhamos realmente todo o sentido ao qual até aqui nós temos passado para os queridos, já após ter feito assim essa introdução, falado sobre o passado, sobre o presente, o futuro, em que esse ato de Santa Ceia nos remete. Nós vamos agora partir para aí o objetivo da lição, que já está aí para você na tela. A lição se propõe, então, apresentar essa natureza da ceia do Senhor, né, dentro aí da tradição cristã. Nós vamos mostrar, mostrar o propósito da ceia do Senhor, que é o segundo objetivo, e refletir a respeito do modo da celebração da ceia do Senhor, de uma forma mais rápida, objetiva, a partir de agora, né. Nós temos aí, então, para atender esse primeiro objetivo, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, tá? Nós temos aí na tradição romana, na tradição protestante e na tradição pentecostal, né? Eu quero trazer aqui para você, dentro dessa tradição romana, né, essa nossa participação, né? Nós vamos observar no primeiro tópico da lição aí o romanismo, compreendendo aí a forma literal aí, as expressões ditas por Jesus, quando fala aí a respeito dos elementos, né, da Santa Ceia.
quando o Senhor, nós já citamos aqui alguns textos, né? Isto é o meu corpo, quando ele fala lá em Lucas 22:19, este é o cálice, o meu sangue, em Lucas 22:20, que nós trazemos, apresentamos aqui para os queridos irmãos, nós vamos observar esse entendimento aí que, de uma forma errada, a tradição romana tem adquirido. Né? Eles têm, então, esse entendimento durante que a cerimônia ali do ato da Santa Ceia, isso é a visão da tradição romana que eu estou trazendo para vocês. Eles consideram ali que a ceia, ela, ali o corpo e o sangue do Senhor se converte ali, aquele pão e o vinho se converte literalmente no corpo e ali no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação, né? E há pelo menos aí alguns problemas de interpretação dentro dessa condição, né? Quando vai falar sobre transubstanciação. A revista vai apontar para nós essa tradição romana, vamos ver outras, mas eles consideram assim. E o primeiro problema que surge desta consideração é um problema de natureza lógica, né? Quando você e eu observamos Jesus celebrando ali o primeiro ato da Páscoa, nas referências que nós já apresentamos aqui aos irmãos, aos amigos, Jesus estava presente, sim ou não? Estava presente, certo? Então, ele não poderia, querido, estar ali fisicamente também no pão e muito menos no cálice, certo? Então, quando ele apresenta, este é o meu pão e esta é ali o meu sangue, né? Se ele estava fisicamente ali, né? Ele não poderia estar dizendo, né, de uma forma literal. Ele estava ali trazendo ali essa representação simbólica, mas aqueles que acreditam, então, que o pão e o vinho é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Então, nós não entendemos assim, mas é o que a tradição católica coloca aí para trazer aí o seu entendimento, que é conhecido como transubstanciação. Tem outro lado também que nós devemos considerar dentro da tradição romana, e se nós formos entender essas palavras de forma literal, né, melhor dizendo, não como uma metáfora, que é o que é o correto, nós vamos criar também alguns problemas de ordem aí, de natureza de a forma de a gente interpretar a escritura, né, que seria de natureza exegética, que a lição traz para nós. Um exemplo disso é quando nós fizermos uma analogia também do momento em que, outras ocasiões, Jesus Cristo, ele aludiu ele ser, por exemplo, a porta, né? São João capítulo 10, vou trazer para você aí esse texto, lá no versículo 9, né? São João capítulo 10, versículo 9, o que ele disse aí? Ó? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Então, quando nós estamos vendo aí que Jesus ele falou, eu sou a porta, dentro desse sentido, evidentemente, queridos irmãos, que o Senhor, ele não estava se referindo a uma porta literal, mas ele estava falando a respeito que ele é o meio pelo qual nós podemos chegar diante do Senhor. Então, é complicado nós entrarmos dentro dessa questão da interpretação aí da tradição romana como sendo ela uma tradição, né, correta, pois ela tem aí esses problemas, tá bom? Eles consideram, né, esse processo de transubstanciação, quando você explora um pouco mais, pesquisando um material extra, você vai ver quando eles tratam desta área, essa observação, a chamada transubstanciação, o que eles consideram? Eu vou ler aqui para você o que eu pesquisei. Consideram que, ao ser abençoada ali pelo sacerdote, consagrada aos elementos ali do vinho e do sangue, eles consideram que há uma mudança metafísica, de modo que o pão aí é transformado no corpo de Cristo e o vinho no sangue. Ademais de toda essa consideração que nós já colocamos aqui, dessa problemática exegética e também de natureza até lógica, né? Porque Jesus estava presente ali. Nós vamos considerar que quando a igreja, a tradição romana, ela considera essa chamada transubstanciação, aonde eles apresentam essa justificativa dessa mudança metafísica,
quando você vai entender um pouco sobre essa expressão, né, metafísica, você vai entender que isso é um estudo filosófico e também foi criado aí por Aristóteles, um dos filósofos do passado, onde ele buscou tentar entender e compreender, né, o que chamava de ser enquanto ser, sem necessidade de uma intervenção prática, ou seja, uma palavra que designa aí desde a compreensão, né, do mundo por meio simplesmente do puro intelecto. Então, quando você vê que essa interpretação, né, que a igreja traz, romana, essa transubstanciação, afirmando haver essa mudança metafísica, né, você vê que é uma situação aí mais intelectual, aquilo que realmente o Senhor determinou, né, que fosse um símbolo, né? E também, quando eles interpretam isso, eles falam que isso ocorre por meio da antologia, umas palavras que a gente vai pesquisando, parece que vai mais complicando do que esclarecendo. Não? Mas aqui é para que os irmãos entendam que quando ele fala sobre essa antologia, quando você pesquisar sobre essa questão desta configuração aí da mudança metafísica, entendendo o que é metafísica, é uma parte da filosofia aí que pega o objeto do estudo, as propriedades mais gerais, e nos entra ali nos detalhes. É nesse sentido que eles consideram aí esta manifestação, ou seja, essa transubstanciação. A tradição protestante, que nós vamos apresentar agora aos irmãos, que é a tradição luterana, né? Ela diverge da católica, né? Pois ela nega que os elementos aí da ceia, pão e vinho, se transformam aí no corpo e no sangue de Cristo, como a tradição romana traz, certo? Contudo, ela aí afirma que o corpo físico de Jesus está presente na Santa Ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação, né? Nós vamos observar então, dentro desse entendimento, que essa tradição protestante ou luterana, ela não conseguiu se desvencilhar por completo aí da tradição católica, né? Nós vamos ver uma versão modificada dessa antiga crença que Martinho Lutero teve, né? Vamos aí agora para a terceira, né, posição, a posição pentecostal dentro dessa natureza da ceia do Senhor, dentro da tradição cristã, né? Nós vamos ver aí, né, se você observar um pouco mais aí profundo em outros livros, como por exemplo o material que a Teologia Sistemática, né, editada pela CPAD, ela vai aludir ali um pouco mais de informação, e entre essa tradição protestante e antes de falarmos da pentecostal, existiu aí dentro um contemporâneo de Martinho Lutero, conhecido como Ulrich Zwinglio, né? E ele tinha ali, ele enfatizava o rito que comemorava como um rito a morte do Senhor e a sua eficácia na vida do crente. Ele rejeitava assim, o rito ali, a presença física de Cristo na mesa, e repudiava até mesmo essa ideia de Cristo estar espiritualmente presente no culto que Lutero defendia, tá? Mas esse é um comentário extra que você pode trazer, que existiu isso aí dentro da época contemporânea de Lutero, esta forma de pensar, né? E essa que a lição traz, que é a terceira posição pentecostal, ali na teologia mostra como quarta, teologia sistemática, né? Mas nós vamos ver aí que dentro dessa tradição pentecostal, nós entendemos que o pão e o vinho não se convertem fisicamente aí no corpo de Cristo, e nem tampouco Jesus se faz presente de forma ali física deles, né? Assim, o pão e o vinho acabam simbolizando aí o corpo e o sangue de Cristo. Contudo, nós entendemos, à luz, inclusive, de Mateus 18 e 20, quando nos ensina que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio dele, Jesus também se faz presente espiritualmente, sim, no culto de Santa Ceia, porque entendemos que estão ali reunidos no nome do Senhor Jesus para cumprir essa ordenança também, como assim também em outros cultos. E esta é a posição em que a Igreja do Senhor, a maioria, pelo menos, dos pentecostais adotam. E também nós aí enfatizamos, né, o aspecto aí memorial da Santa Ceia do Senhor, trazendo esse aspecto que nós já temos colocado aí
passado, presente e futuro. O sentido, então, da Santa Ceia para nós está relacionado aí a quem está em comunhão. Não é para dar comunhão, mas completar aí tudo aquilo que nós já temos aludido aqui desde o início da introdução desta lição de hoje. Um ato que nos remete aí ao sacrifício de Cristo no passado, que nos traz alegria no presente, a comunhão com os irmãos, e estarmos de forma saudável, servindo ao Senhor com alegria, com ordem, com decência, e nos remete também a essa visão futura, em que a igreja vai estar ali com Cristo, né, para todo sempre. Quem quiser, eu trouxe aí esse material mais completo, colocando aí aquele contemporâneo lá na parte da tradição protestante, né, o Zwingli. Se você tiver dúvida e quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou estar avançando aqui para o segundo tópico, o propósito da ceia. Você pode pesquisar ali. Eu tenho a edição aqui de 1999 da Teologia Sistemática, e na página 575, tá? 576 e 577 dessa edição de 99, né, todo esse material. Vou trazer para você aqui um exemplo. Vou pegar ela aqui, ó. É essa aqui, ó. Não estou fazendo, a questão aqui não é de fazer propaganda, mas deixa eu ver se dá para você ver aí. Eu quero observar aqui se você está conseguindo. Aqui, ó. É essa aqui que eu tenho, Teologia Sistemática, tá? Essa versão, né, Teologia Sistemática, ela é de 1999, tá bom? Então você vai encontrar essa matéria lá nas páginas 575 até a 577, esse aprofundamento dentro desse tema. Isso vai te ajudar. Nós vamos caminhar agora para aí o segundo tópico da lição, que é aí celebrar aí a expiação, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão cristã, que é os propósitos da Santa Ceia. Você vai observar que nós temos já trazido para os irmãos muitos comentários a respeito, mas nós estamos seguindo aqui para que de uma forma didática, para quem não tem a revista, né, ter aí acesso àquilo que será comentado também em sala de aula, somado tudo aquilo que Deus já tem permitido nós trazemos para os irmãos. No primeiro item desse tópico, propósito da ceia, né, nós só queremos aí enfatizar o que nós já temos colocado, mas a lição traz aí para nós esta informação dentro desse tema. Ao escrever sobre a Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele destaca aí o propósito da celebração de anunciar a morte do Senhor, lá no texto de 1 Coríntios 11, 26, que é onde está o nosso textual, certo? Então nós temos aí também, neste caso, a ceia do Senhor, ela aponta para o Calvário, ela celebra a vitória de Cristo na cruz, né, sobre o pecado, sobre a morte, como temos em Hebreus 2, 14 e 15, e por intermédio da morte de Cristo lá na cruz, é que nós somos justificados e aí reconciliados com o Senhor. Para quem tem dúvida, pode ver aí o texto de 2 Coríntios, né? Vou colocar para você aí, texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, 2 Coríntios, vamos lá achar, capítulo 5, versículo 21, aí acho que está para você na tela, está aparecendo aí? Deixa eu ver, acredito que sim. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, né? Então o Senhor, ele apresenta-se aí para oferecer para nós essa reconciliação, essa justificação que nós encontramos através da morte de Cristo ali. Então nós temos então dentro deste item, celebrar a expiação de Cristo, né, um dos propósitos aí da Santa Ceia do Senhor. Então a ceia, a gente celebra a vitória de Cristo ali na cruz e também a nossa própria, né, a nossa vitória também, porque nós vencemos nele para a honra e glória do Senhor. O segundo propósito que a lição traz para nós é proclamar aí a segunda vinda de Cristo. Sim, proclamar a segunda vinda de Cristo. Quando ele fala até que venha, né? No texto áureo, ele traz bastante enfatizado sempre esse texto, né? Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando essa bendita esperança, infelizmente, é perdida, a igreja acaba aí se secularizando, né?
A igreja aí, ela acaba fugindo da sua identidade, do seu propósito. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, um dos propósitos é nos manter aí com o olhar, sim, no passado, quando nós contemplamos a vitória do Senhor na cruz, mas ela nos mantém com nossos olhos voltados para o futuro, trazendo-nos esperança a respeito do ensino que é a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Nos traz essa esperança, mostrando que o Senhor vem. Nós temos essa certeza, essa convicção da vinda do Senhor Jesus, várias referências dentro da própria palavra do Senhor para os nossos corações, que nos alerta, aí a respeito desta esperança. Nós temos, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo de número 11, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo de número 11, aonde o Senhor, ele mostra aí, quando os varões galileus estavam olhando para o céu na ascensão de Cristo, aqueles seres varões, que apresentam diante deles, diz a eles: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Esta é uma alegria que traz muita esperança para todo cristão. E o ato da Santa Ceia, assim como nós temos colocado aqui para todos vocês, todos os irmãos aqui contemplarem, é um ato que nos remete a esta grande alegria da parte do Senhor. Quando nós contemplamos aí o retorno de Cristo, a igreja acaba lembrando-se que ela é peregrina, ela não é deste mundo, não é dessa terra, e a nossa pátria, ela não é aqui. Alguém tem dúvida? Leia aí Filipenses, capítulo 3, olha só que coisa linda. Versículo aí, olha, 20 e 21, ou 20, melhor dizendo, é isso mesmo. Acredito que já está aí para você na tela, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 aí, depois o 21 também. Olha o que está dizendo aí. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, glória a Deus por isso. Vemos aí, então, neste ato da Santa Ceia, esse entendimento, e quando nós participamos, proclamamos aí a segunda vinda do Senhor, pois nós temos aí a alegria de contemplar esse retorno do Senhor. A igreja, então, como falei, lembra-se que ela é peregrina, que a nossa pátria não é aqui, e brevemente estaremos com o Senhor. Também no terceiro item dessa segundo tópico da lição, o propósito da Santa Ceia, nós já enfatizamos bastante aqui, que é celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever essa primeira carta aos Coríntios estava relacionada a essa questão que aquela igreja tinha, muitas divisões entre os irmãos, muitos litígios, e um problema recorrente dos coríntios estava presente também durante a celebração da ceia. E Paulo, então, ele reprova isso, como já lembramos aos irmãos aí, e ele declara que nisso eu não vos louvo, E esse clima fraterno de comunhão deixara de existir no meio do seu povo. Nesse sentido, muitos ali já não esperavam até mais uns aos outros para celebrar a Santa Ceia. Irmãos, o fato é que quando há um espírito de divisão, quando há litígio, quando há intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Todo o sentido. Além do que já trouxemos aos irmãos aí do texto, daquilo que Paulo esclareceu, e nós temos aí como fundo também do ensino da ceia, no 1 Coríntios capítulo 10, onde ele fala: vocês não podem participar da mesa do Senhor e estar participando da mesa do mundo, ou seja, das práticas do mundo. E aí isso então vai nos remeter aí ao terceiro e último tópico da lição, onde nós vamos, na estrutura da revista, abordar no primeiro item, o que é participar indignamente. Vamos falar sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Vamos falar do segundo item, uma celebração reverente, e vamos finalizar neste modo de celebração com uma celebração festiva,
E aí a perguntinha, o que é participar indignamente? Quando nós observamos aí a celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu então, aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 27, a expressão, né? Indignamente. Eu vou colocar esse texto, também está aí na nossa leitura bíblica em classe, mas para que vocês vejam aí com grande clareza, relembram aquilo que Paulo colocou, capítulo 11, versículo 27. Ora aí, o que está escrito aí? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quando ele estava utilizando essa expressão, né, indignamente, esse termo é a tradução do advérbio grego chamado anaxios. Não sei se a pronúncia correta é esta para trazer aqui aos irmãos, mas é um advérbio, né? Essa expressão indignamente é um advérbio que indica aí um modo como se faz uma coisa, tá? Quanto o adjetivo, né? A palavra indigno, eu sou indigno, ou seja, o adjetivo indigno, ele demonstra aí o estado da pessoa. O advérbio, ele indica aí a maneira ou como se faz uma certa coisa, né? Então, Paulo, quando ele fala dentro desse texto que nós devemos, né, analisar, e nós não devemos tomar ou participar dela indignamente, que é o versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão, né, e beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, ele está falando do modo, tá? Ele está falando do modo, não da qualidade, tá? Ele diz, então, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, no sentido que Paulo está nos ensinando aí, né, a participação indignamente, esse advérbio, então, indicando aí o modo, ele vai, depois dessa aula aí de português, né, nesse sentido, esse advérbio, ele vai modificar o verbo comer em relação, e que está relacionado ao modo, à maneira como os coríntios, eles estavam ali participando. E nós podemos elencar aí, de maneira, que modo que eles estavam, então, participando. Classifica aí essa atitude indigna, né? Esse modo, indignamente, de forma desordenada. Quando eles estavam aí não esperando, principalmente uns aos outros, já mostrando que já não tinha mais comunhão, ele teria que ser um ato de comunhão. Também, qual outro modo? De maneira indisciplinada, quando eles estavam comendo aí mais do que os outros, né? Não esperavam. Um chegava até a ficar chapado, né? E outra maneira, a maneira irreverente, quando eles aí se embriagavam, né? Além daquilo que nós já trouxemos aos irmãos aqui à luz de 1 Coríntios capítulo 10. Eles não poderiam estar participando da mesa do Senhor e estar participando também da mesa dos demônios. Há que se manter aí a santidade, a vigilância para esta forma em que está servindo. Porque se você pegar a questão, queridos, o conceito aí deles estarem aí, se a questão fosse ser digno ou não, todos nós não somos dignos de participar. Então veja aí a importância desse entendimento, dessa colocação desta palavra, no sentido aí do advérbio, do modo em que eles estavam participando. E nenhum de nós somos merecedores. Mas o Senhor espera que nós participemos com alegria, né? Como tendo a certeza daquilo que nós estamos fazendo, um ato de servir a Deus unicamente. Nós temos aprendido que, na palavra do Senhor, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a um Senhor e servir a outros deuses. Ou vemos agradar a um e desagradar o outro. E é nesse sentido que o Senhor espera que nós venhamos, como diz o texto, no versículo de número 28, que é o texto que se segue nessa leitura, lá de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, depois o versículo de número 28, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão, e assim depois beba deste cálice. Por quê? Porque ele vai explicar aí essa questão, né, dessa importante reflexão. Porque ele diz aqui:
o que come, olha o texto aí, porque o que come e bebe indignamente, ou seja, não tendo esse entendimento que nós temos trazido aos irmãos, né? De comer de forma ordenada, de comer de forma disciplinada, de comer de forma reverente, né? E não estar aí vivendo de forma dupla, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Como querendo participar da mesa do Senhor, mas também participando da mesa dos demônios. Essa é a forma digna que o Senhor espera. E nós, cada um de nós, conforme o texto aí do versículo de número 28, né? Devemos examinar cada um e depois comer desse pão e beber desse cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso ele não traz aí o verdadeiro discernimento do que é o corpo de Cristo. E é a razão pela qual aí, no versículo 30, ele alude a razão da fraqueza, a razão de muitas doenças e a razão de muitos daqueles que já estão aí dormindo e que precisam acordar, que precisam aí voltar. Parecem estar na presença do Senhor, mas não estão mais na presença do Senhor. E ele fala, se nós nos julgássemos nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, se nós fizéssemos essa avaliação, não nos seria apontado. Mas aí, por que o Senhor ele nos julga, ele nos aponta? Né? Quando, pela sua palavra, como Paulo fez aí à luz de 1 Coríntios capítulo 10, aquela igreja, como todas as outras situações que ele estava tratando, desde o capítulo 1, de muito litígio, muita contenda, né? Mostrando aí que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, ele nos repreende, ele nos corrige, para nós não sermos condenados com o mundo, mas para que aqueles que estão, conforme disso aí, fracos, se fortaleçam, para aqueles que estão doentes, se sarem, e para aqueles que estão dormindo, acordem, igreja. Porque quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos do Senhor para não sermos condenados com o mundo. É como que ele dizendo, acorda, menino, para poder despertar aquilo que o Senhor tem nos chamado. Dentro dessa lição, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, nós estejamos aí preparados, por isso que ele fala, portanto, irmãos, quando você junta irmãos para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, ou seja, não deixa que nada venha desviar você da atenção de cumprir aquele ato da ceia do Senhor, conforme o Senhor levantou, determinou, ordenou, para que nós não nos ajuntemos para a condenação, onde termina aí o versículo de número 34, que é a leitura tradicional da Santa Ceia, à luz aí do versículo 23 até o versículo 34. Mas eu reforço aqui a necessidade de cada um de examinar a si mesmo e também comer deste pão. Esta é a razão aí dessa questão de estar participando, quem participe dignamente, é quem está aí enquadrado nessa situação que nós já observamos aos irmãos. O segundo item desse terceiro e último tópico vai falar sobre uma celebração reverente. Vamos ver aí que nessa celebração reverente, que é o modo que o Senhor espera que nós celebramos, ela vai indicar a forma, a maneira aí, como que nós tivéssemos aí que participar de forma a estar aí com nossos pés, com as nossas mãos, com as nossas vestiduras limpas, adequadas. Não podemos participar da ceia se nós não tivermos preparados. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque nós somos dignos, mas é pela graça de Deus. Contudo, ninguém pode participar da ceia do Senhor estando aí num estado declarado de pecado e sem importar com aquela situação. De forma reverente fala dessa situação de nós estarmos reconhecendo que somos pecadores e que estamos agora arrependidos e estamos ali participando pela graça e misericórdia do Senhor, porque digno ninguém é. A simples maneira de nós vivermos irreverente na celebração da ceia do Senhor, vivendo um pé no mundo, um pé na igreja, achando que podemos participar da mesa dos demônios e também estar participando aí da mesa do Senhor, nós estaremos atraindo para nós um juízo divino da parte do Senhor para a nossa vida.
Então é importante que nós venhamos aí estar a cada dia nos purificando dos nossos pecados, para mantermos as nossas vestes alvas como a neve. Nós precisamos estar aí atentando que nós não podemos participar da ceia do Senhor tendo pecados não confessados diante do Senhor Jesus. E quem há que não peca? Todos os dias. Nós precisamos, então, buscar o Senhor. Senhor, perdoa-nos. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Assim que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Em resumo, irmãos, esse tópico, pecado não confessado traz juízo. E a maneira de nós estarmos participando da ceia do Senhor, nós temos que estar aí de forma reverente, né? Como nós estamos aí apresentando aos irmãos, a exemplo daquilo que Paulo estava corrigindo ali à igreja. Cada um saiba, irmão, possuir o seu vaso sempre em santificação e honra, né? Cada dia mais se separando do mundo. E, por fim, a última observação em que a lição nos traz, dentro do modo nós devemos celebrar a Santa Ceia, é uma celebração festiva. Essa é aqui a última que a estrutura da revista nos traz. E a ceia do Senhor celebra a morte, a ressurreição e não um funeral. A ceia celebra que Cristo morreu, sim, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4, veja o que está escrito lá. 1 Coríntios, capítulo 15 agora, olha de 1 a 4. Olha que coisa linda e gloriosa nós temos. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, no qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e vos revestis, tal como vos tenho anunciado, se não é que vos creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós devemos, portanto, queridos amados irmãos, fazer essa celebração reverente, mas contudo festiva, alegre, porque nosso Redentor, ele vive, e é por isso que nós devemos demonstrar esta alegria na celebração da ceia do Senhor. Deve ser um ambiente de reverência, mas um ambiente de extrema alegria, de regozijo na nossa alma, por Jesus Cristo vive. E Ele está hoje à direita do Pai, intercedendo por mim e você. E Ele prometeu vir buscar a sua igreja. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha que alegria que nós temos à luz desse texto. Eu estou começando a citar de cor aqui, mas eu vou colocar para você lá em São João 14, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe para nós esse ensino. Olha aí, ó. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito que eu vou preparar lugar. Porque se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz aí, olha, vós mesmos sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podeis vamos saber o caminho? E ele disse para ali a Tomé e também para nós nos dias de hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos aí, dentro desse último item, ter a certeza de que o Senhor espera que nós tenhamos, quando no ato da Santa Ceia, tenhamos aí um ato de celebração, festiva, alegre, na presença dele. E para concluir, temos visto aí, juntamente com os queridos irmãos, dentro desta perspectiva bíblica, sobre diferentes perspectivas aí, trouxemos os irmãos a revelação bíblica do sentido, do propósito da ceia do Senhor, que não é ela um sacramento, não é
aí uma forma mágica que acontece aí, a manifestação aí que a Igreja Católica considera um sacramento, né? E o Senhor vai conceder uma graça para aqueles que participam. Tampouco não é uma vacina que traz aí comunhão para aqueles que não têm comunhão. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança da parte do Senhor, ela é sim resultado de uma graça que já foi concedida a cada crente, cada salvo. É necessário nós termos aí então um discernimento para que nós possamos participar desse rito cristão com alegria, com certeza, com convicção daquilo que nós estamos fazendo. Pois trata aí de um ato que nós devemos estar participando de maneira que venha glorificar o nome do Senhor, né? Não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito por aquele que está deliberadamente aí vivendo situação de pecado, mas como reconhecendo que nós somos pecadores sim, mas crendo no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que Ele realizou para nós ali no passado. Por isso, naquele ato, trazemos em memória e vivemos a alegria dessa satisfação e certeza que hoje o Senhor nos dá de vida eterna, e aquele ato também nos remeterá um dia a estar, porque foi prometido por Ele. Ele não beberia do fruto dessa vida até que Ele bebesse conosco no reino do Pai, nos aludindo à esperança de também nós sermos conduzidos a estar na sua presença em tempos futuros. Eu espero que você tenha podido estar conosco aqui todo esse tempo, deixado aí a sua contribuição no like, orado por nós. Eu tenho certeza que Deus continuará abençoando grandissimamente a minha vida e a sua vida, né, na certeza de que Deus tem coisas grandes e firmes para nos revelar a cada dia, né, muito mais. Se Deus assim permitir, eu quero poder estar aqui convosco em outras reflexões que nós estaremos trazendo aí na próxima semana. Esta de hoje, lição 10, lembrando, lição que vai ser também dia 10 de março, presencialmente anunciada, mas nós temos aí no dia 17 de março, se Deus permitir também, vamos disponibilizar antecipadamente a lição de número 11, se Deus permitir, onde vamos falar sobre o culto da igreja cristã, né? Vamos abordar na lição de número 12, o papel da pregação no culto, lá no dia 24 de março, e finalizando o trimestre, no dia 31 de março, falando sobre o poder de Deus na missão da igreja, né? Mas essa que nós estaremos junto com você, né? Dentro dessa reflexão que já temos aqui, nessa contribuição através do canal, estaremos presencialmente dia 10 de março, a ceia do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, pela certeza de poder contar com a presença dele constantemente, todos os dias, pois eu creio que você está aqui juntamente comigo, reunido no nome dele, para juntos estarmos aí aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, espero ter contribuído e ajudado você, que Deus continue abençoando a sua vida. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito Santo esteja convosco. Que Deus abençoe, até uma próxima reflexão.